Olá a todos, saudações. Eu estou aqui com mais um vídeo e hoje eu irei abordar brevemente, ou irei percorrer brevemente um pouquinho da história da igreja e os cismas, as divisões que a Igreja Católica sofreu ao longo do tempo. Para início de conversa, eu vou falar aqui sobre o Império Romano, que existiu de 27 de antes de Cristo a 476 depois de Cristo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque foi exatamente dentro do Império Romano que o cristianismo nasceu, cresceu e se expandiu. Os cristãos dentro do Império Romano, eles eram muito mal vistos, ou melhor, eles eram impopulares. E quais os motivos dessa impopularidade dos cristãos? Porque dentro do Império Romano existia o culto à personalidade, ou melhor, somente o imperador poderia ser admirado, adorado, ser cultuado. E os cristãos, eles se negavam a adorar, a praticar esse culto à personalidade do imperador. Para eles, somente Cristo era merecedor de adoração, era merecedor de serem adorado, de ser adorado por eles. Então, eles não cultuavam, os cristãos não aceitavam, não admitiam a ideia de cultuar a figura do imperador. Então, eles sofreram muitas perseguições, né? E quanto mais eram perseguidos, mais eles cresciam. Nem mesmo as perseguições eram capazes de barrar o crescimento do cristianismo. Então, percebendo a força que os cristãos tinham ali, que nada os detinha, nada colocava medo neles e cada vez mais se expandiam, Constantino então resolve usá-los politicamente para fortalecer o seu próprio poder. Então, o próprio Constantino, que era o imperador que viveu de 272 a 337 depois de Cristo, antes de se converter, ele era um devoto do panteão latino, se declarava descendente de Hércules, nome romano de um semideus grego. Então Constantino se declarava ali descendente de Hércules. Com o império dividido, Constantino lutava pela hegemonia. O Império Romano estava fragmentado e dividido. Então Constantino, ele estava numa batalha ali pela liderança do império. E em 312 ele participou de uma guerra pela hegemonia do poder e teria tido um sonho. Nesse sonho ele viu uma cruz e tinha os dizeres: sob este signo vencerás. Então Constantino entendeu que aquilo ali teria sido um sinal de Deus para que ele se convertesse. Então ele, a partir daquele sonho, ele passa a olhar a igreja de uma maneira diferente. E na batalha pela hegemonia do poder, ele vence os seus inimigos. E ele então passa a se interessar pelo cristianismo e se converte ao cristianismo. Muitos aí dizem que a conversão dele foi apenas de interesse, apenas para se aproveitar politicamente da religião cristã. Existe uma controvérsia aí entre os teólogos, os historiadores, em relação à conversão real de Constantino. No entanto, Constantino, em 313, ele, com o lema "um Deus no céu e um imperador na terra", ele proclamou um édito que garantia liberdade de culto a qualquer deus dentro do império. Em 325, ele convoca o Concílio de Nicéia, e neste concílio se reuniram os mais importantes bispos do cristianismo primitivo,
para reformular os dogmas da Igreja Católica, ou melhor, para decidir, para organizar ali os rumos da Igreja. Então, o cristianismo se tornou uma religião oficial do Império Romano em 380 d.C., quando o imperador Teodósio I tomou essa decisão. Neste momento, então, surge a Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Até então, não existia, a igreja não existia um poder central que comandava a igreja. As igrejas eram locais e tinham seus líderes locais, não existia uma hegemonia de um sobre os outros. Foi a partir do Édito, foi a partir do momento em que a Igreja de Roma ela passa a ser reconhecida oficialmente como a religião oficial, é que ela ganha força, prestígio, poder político e econômico e passa a ter hegemonia sobre as demais. Aí então surge a Igreja Católica Apostólica Romana. Então a Igreja de Roma, a partir de então, até a Idade Média, que foi entre o século V ao século XV, ela se torna a maior instituição da Terra, a instituição que mais influência exercia, porque ela detinha em suas mãos o poder espiritual e o domínio material, porque ela era proprietária da maior parte das terras da Europa. Então ela se torna uma grande instituição e ela tem o domínio tanto financeiro, quanto material, quanto espiritual. Nesse sentido, ela se expande, cresce e o poder do Papa ele se fortalece, sendo o Senhor absoluto, dando rumos às nações, a reis, editando normas para reis, para a sociedade da época, enfim. A autoridade do Papa ela era incontestável, ele era o representante de Deus na Terra e reis e sociedades e qualquer um teria que se curvar diante daquilo que os papas determinavam ao longo do tempo. Só que no século, em 1054 d.C., houve o primeiro cisma, a primeira divisão da igreja, que foi o cisma do Oriente. Esse cisma foi a ruptura que aconteceu entre a Igreja Católica, chefiada pelo Papa em Roma, e a igreja chefiada pelo Patriarca em Constantinopla. Então o cisma foi o resultado de uma controvérsia entre as práticas cristãs efetuadas pelas duas vertentes do cristianismo. A igreja de Constantinopla foi acusada de ser uma igreja herege. Por quê? Porque existiam algumas correntes ali, como os monofisistas e os iconoclastas, que faziam com que a outra vertente da Igreja Católica não concordasse com os ensinamentos deles. Então, o que ensinavam os monofisistas? Eles acreditavam que Jesus Cristo tinha uma existência única, que era a existência divina. E isso fere grandemente os ensinamentos do Evangelho, que diz que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Sendo homem, ele não deixou de ser Deus, e sendo Deus, ele conheceu as fraquezas, as misérias e as limitações humanas para assim poder perdoar os pecados da humanidade e justificar as fraquezas do homem. Então, essa visão teológica se opunha à prerrogativa ocidental da natureza humana e divina de Cristo. Então, os monofisistas negavam também a trindade de Deus, que Deus era uma só pessoa, na pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo. E também tinha os iconoclastas, que caracterizavam-se pela oposição à adoração de imagens, levando-os a destruírem os ícones religiosos da igreja. Então,
O cisma aconteceu em 1054, após o patriarca Miguel Cerulário de Constantinopla ser excomungado pelo Papa de Roma. Com essa decisão, Celulário proclamou a separação oficial entre as duas igrejas. Já no século XVI, a igreja passa por uma outra ruptura, que é a Reforma Protestante. O movimento se iniciou com o monge Martinho Lutero, que, insatisfeito com algumas práticas e questões teológicas defendidas pela igreja, ele então resolve contestar ali a própria instituição a qual ele pertencia. Então Lutero, ele escreve 95 teses que ele apresenta ali sobre a igreja e aquilo que ele não concordava e que ele achava que deveria ser mudado na igreja. Então muitos aproveitaram a oportunidade para diminuir o poder do Papa. Por quê? Aproveitaram o que Martinho Lutero estava propondo e ali os reis e os proprietários de terras, eles queriam se expandir e o poder do Papa interferia e não permitia que eles acumulassem mais riquezas. Enfim, o Papa, eles queriam sair das garras do domínio da religião e do Papa. Eles não estavam contra a religião, mas eles queriam mais liberdade. Então eles se apropriaram do discurso de Lutero e foram então apoiá-lo naquilo que Lutero reivindicava. Então, através da divulgação das teses, Lutero passa a questionar e criticar a extensão do poder do Papa, manifestando-se contra o comércio de indulgências. O que eram as indulgências? Eram cobranças monetárias para perdoar os pecados. O Papa e os religiosos ali ensinavam que somente eles tinham o poder para perdoar os pecados. Então eles cobravam taxas, que eram as indulgências, para perdoar os pecados de alguém. E o interessante é que quando a pessoa tinha dinheiro, ela poderia pagar pelos pecados cometidos e já pagar também pelos pecados que iriam cometer. E isso desagradava profundamente o estudioso, o teólogo Martinho Lutero. E também tinha a questão das relíquias, que eram ensinadas pelos religiosos, que essas relíquias pertenceram aos santos, aos discípulos, que eram cabelos, que eram sangue, que eram objetos dos discípulos, e isso era motivo de adoração, cobrança de taxas, e muitas vezes eram vendidos a alto preço para abastecer os cofres da igreja. Tanto é que a Basílica de São Pedro, nesse momento, nesse período da história, ela estava sendo construída. E a venda das indulgências e a cobrança pelas relíquias enchiam os cofres da igreja, que ajudou a construir ali também a Basílica de São Pedro. Então o resultado da Reforma Protestante em 1517 foi a divisão da igreja do Ocidente entre os católicos romanos e os reformados ou protestantes. Houve uma terceira grande ruptura, que foi a Reforma Anglicana, a reforma religiosa que aconteceu na Inglaterra, sob o rei Henrique VIII. Henrique VIII, ele era casado com Catarina, que não lhe dera um filho homem para o substituir no trono. Então ele resolve pedir divórcio e envia uma carta ao Papa pedindo esse divórcio. E o Papa Clemente VI, ele não autoriza o divórcio. Então Henrique VIII, casado com Catarina de Aragão, ele resolve se separar dela para casar-se com Ana Bolena, esperando ter um filho homem para o suceder, o que não aconteceu com Catarina, que ela também não lhe deu filhos homens. Então o divórcio se deu pelo fato de que o Papa não queria autorizar o divórcio. Ele, através de um tribunal nacional, em 1536, ele
é excomungado pelo Papa, porque ele se divorcia da esposa, e aí surge a Igreja Anglicana. Henrique VIII, após ser excomungado pela Igreja, ele decreta na Inglaterra o ato de supremacia. O soberano inglês passa a ser o chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Com essa medida, era criada a Igreja Anglicana. O rei inglês passa a ter o poder de nomear os ocupantes dos cargos eclesiásticos e decidir sobre os rumos da igreja. O Estado inglês ele confiscou os bens da igreja, principalmente as terras e os mosteiros, que foram vendidas a vários nobres comerciantes e fazendeiros. Esta é uma breve descrição da história da igreja, para que, a partir disso, nós em diálogos, em leituras, possamos nos aprofundar. Lembrando que esse é um tema estudado no ensino médio e em sala de aula, certamente aprofundaremos e nos expandiremos sobre esse conhecimento. Um abraço a todos e até mais.